Um cristão pode ouvir Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho é hoje o filósofo mais proeminente do Brasil, apesar de não ter concluído seu curso de filosofia na USP, porque, segundo ele, ele sabia mais do que os professores que o estavam ensinando, o que não é uma inverdade, dado o trabalho, o legado que Olavo de Carvalho deixou e tem deixado, né, nos nossos dias. Ele foi o responsável por esse retorno a questões conservadoras, né, pela grande adesão que estava inerte, dormente na sociedade brasileira, que é conservadora, esse despertamento conservador que resultou, inclusive, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Então, o Olavo de Carvalho ele tem cursos de filosofia e em diversas áreas, alta cultura, política, etc. Ele foi astrólogo, né, e deixou de exercer a astrologia há 38 anos, embora seus detratores continuem chamando de astrólogo, né? Olavo de Carvalho é uma mente criativa, é uma mente inquieta, uma mente indagadora, e ele gosta de perguntar sobre as coisas. Não é dogmático e muito menos moralista. É católico, professo, né, de uns tempos para cá tem falado mais abertamente sobre sua fé católica. E Olavo de Carvalho ele tem aquilo que todo filósofo original, autoral, ele deve ter. Ele olha as coisas da vida sob uma perspectiva filosófica. Recentemente, algumas pessoas, por causa do posicionamento do Olavo de Carvalho, principalmente em relação à reforma protestante, mas a partir de vieses da história da política, da filosofia política, do que realmente da teologia, embora também ele se aventure eventualmente por questões teológicas, pessoas têm dito que não se deve ouvir Olavo de Carvalho porque ele ataca a reforma protestante e fala com desdém dos protestantes. Bem, muitos protestantes, antes inclusive de Olavo de Carvalho falar com desdém de algumas alas do protestantismo, essas pessoas já falavam com desdém de Olavo. Então, o Olavo de Carvalho sempre foi atacado por protestantes, católicos, ateus, militantes, etc. E o que nós devemos entender sobre a obra de Olavo de Carvalho é um ponto que ele mesmo vem expressamente falando através de vídeos, posts e publicações que ele tem na internet. A obra de Olavo de Carvalho, principalmente a filosófica, não se restringe àquilo que ele fala no Facebook, no YouTube, ou em algum vídeo ou entrevista que ele dê, né? É uma pretensão presunçosa, né, pensar que você pode englobar a obra de Olavo de Carvalho a partir de declarações que ele dá numa entrevista ou num post do Facebook. Aquilo pelo que ele faz, como ele mesmo já disse, né, com um objetivo. Ele faz para realmente criar um estado de inquietação. É por isso que ele xinga, né, às vezes, ele detrata, ele fala de maneira, às vezes, pejorativa em relação aos seus desafetos, que são, na maioria das vezes, pessoas sem nenhum escrúpulo, né? Pessoas que estão vendendo a imagem de conhecedoras, de intelectuais, quando não são pseudo-intelectuais, são pessoas que não conhecem realmente a filosofia e muito menos a obra de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho tem ideias que são originais, autorais, que estão presentes nos seus livros e nos seus cursos. Os livros de Olavo de Carvalho, por exemplo, tratam sobre filosofia analítica, filosofia antiga, filosofia política, cultura e filosofia. Olavo de Carvalho ele debateu com grandes pensadores que são contrários àquilo que ele pensa. Ele participou de congressos mundiais, onde ele inclusive foi homenageado de lógica, de filosofia. Olavo de Carvalho ele tem uma obra que é, sem dúvida nenhuma, autoral. Você pode concordar ou discordar daquilo que ele fala na sua obra, mas você não pode dizer que Olavo não enveredou por caminhos que são autorais. Outra coisa, ele mantém uma abertura com aqueles que respeitam o seu legado, a dimensão do seu trabalho,
uma abertura respeitosa, uma abertura harmoniosa com as pessoas que pensam contrário àquilo que ele crê em termos religiosos. Por exemplo, eu tenho um pensamento diametralmente oposto do Olavo de Carvalho em relação a questões religiosas. Ele crê em Maria, ele crê nos dogmas da Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, ele é crítico da Igreja Católica. Ele é crítico, por exemplo, desse Papa, que é um Papa esquerdista, que é um Papa que tem uma agenda que parece atender muito mais a interesses comuns globalistas do que aos da própria Igreja Católica. E o Olavo de Carvalho não se exime de falar, né, de criticar o Papa Francisco, inclusive chamando-o de antipapa. Ele e outros conservadores. Então, Olavo de Carvalho ele tem sido uma pessoa muito criticada, às vezes injustamente, tá certo? Ele tem sido alguém bombardeado, tem sido falsamente acusado de inimigo dos protestantes, embora ele tenha dado declarações contundentes, contumazes contra o protestantismo, contra Lutero e Calvino, que são, para muitos, né, os principais expoentes da cristandade. Não adianta dizer que não são, porque para muitos eles são mesmo, maiores até do que os apóstolos, maiores do que os discípulos de Jesus, como se esses homens não tivessem tido defeito. Não é? Então fica essa guerra, essa briga de egos, essa briga, essa fogueira de vaidades que em nada auxilia o trabalho, por exemplo, do conservadorismo no Brasil. O Olavo de Carvalho faz questão de dizer que não é teólogo, ele não é alguém que estuda teologia, ele tem as opiniões dele acerca da teologia e da religião. Mas o que Olavo de Carvalho é, e isso realmente não é necessário uma faculdade para ratificar, principalmente perante o legado que se deixa, é que ele é filósofo. Olavo de Carvalho, ele é um filósofo autodidata, é aquele que realmente estudou por si para ter o nível, o cabedal cultural que ele tem, e através dos seus cursos ele tenta transmitir um pouco do que ele acumulou nessas décadas de estudo. Não somente em relação à filosofia política, mas outras questões, principalmente na filosofia antiga. Embora ele seja desprezado pela Academia Nacional de um modo geral, nós não podemos dar um peso maior a isso, porque a academia, verdade seja dita, de um modo geral, ela é muito restrita àquilo que ela considera, aquilo que ela valoriza. Então a academia ela tem um discurso hoje, e eu me refiro mais especificamente à filosofia, um discurso que está em disparidade com aquilo que a sociedade, por exemplo, almeja. Os filósofos dentro das universidades, eles não mostram muito suas contribuições, não se sabe muito em que eles têm sido relevantes de um modo geral. As suas publicações em níveis internacionais versam apenas entre pares. Parece que a filosofia ocidental, de um modo geral, grande parte dela tem se restringido a vieses ideológicos, principalmente sobre a política, e isso faz com que a filosofia, de um modo geral, ela apareça medíocre. Não é à toa que os principais pensadores do Brasil, filósofos, são autores de livros de autoajuda. Ou seja, não há uma contribuição efetiva dentro da filosofia daqueles, inclusive, que mais criticam o Olavo de Carvalho. Então, a minha posição não somente com o Olavo, mas com tudo, com todas as coisas, como diz sabiamente a Escritura. Observe, leia, veja o que há de bom e filtre aquilo que é positivo, filtre aquilo que é bom, mas filtre com um filtro intelectual, crítico, espiritual, que seja bom também. Tá certo? Não adianta você filtrar tendo um filtro ruim, porque você vai deixar passar coisas e você vai impedir coisas. Coisas que deveriam ser passadas, informações que deveriam ser passadas, você vai impedir que elas sejam, e você vai permitir que passem outras que não deveriam passar, de modo que você, então, tem que ter um filtro bom, razoável. Esse filtro é conseguido com estudo, com instrução. É justamente o fato da formação intelectual, certo? Que você, meu querido, minha querida, deve ter para poder construir um filtro que possa, inclusive, identificar questões que são estranhas, contraditórias, esdrúxulas, erradas, simplesmente. O seu filtro precisa estar em dia. Meu conselho é, assista sim Olavo de Carvalho.
não é? Siga aquilo que ele diz, observe o que ele fala, aquilo que você entende a partir de um filtro razoavelmente construído, aquilo que você entende que não está correto, que ele disse uma bobagem, como todos nós dizemos, então você coloca de lado, e aquilo que não, você segue, mas preste atenção ao que ele tem a dizer. Olavo de Carvalho tem prestado uma contribuição enorme para esse país, tem falado muitas coisas importantes, verdadeiras, positivas, inclusive muito antes do que qualquer um nesse país. Ele falou antes, às vezes com espaço de décadas de diferença, não é? Já apontando para situações que, pela sua observação acerca da tendência da cultura e da geopolítica, o que redundaria num futuro não muito distante, o que se concretizou, tá certo? É por isso que tem aquele mote, não é, que é falado aí nas passeatas, na internet, né? O Olavo tem razão. De fato, ele acertou em muita coisa, tá certo? Então essa é a minha opinião sobre a pessoa, o filósofo e os escritos de Olavo de Carvalho.